O juiz, ao julgar uma relação jurídica de direito privado com conexão internacional, aplica sempre as normas de direito internacional privado da lei do foro, lex fori. Essas normas resolvem essencialmente conflitos de leis no espaço, isto é, determinam qual o direito aplicável a uma relação jurídica de direito privado com conexão internacional. Se for aplicável o direito estrangeiro, o direito internacional privado da lex fori, em princípio, não leva em consideração o conteúdo desse direito. Em toda parte do mundo, porém, os juízes não aplicam o direito estrangeiro, embora sendo o aplicável, se este viola, em caso, a ordem pública. No direito internacional privado brasileiro, a reserva de ordem pública está expressa no artigo 17 da Lei de Introdução, que reza: as leis, atos e sentenças de outro país, bem como qualquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. A reserva da ordem pública é uma cláusula de exceção que se propõe a corrigir a aplicação do direito estrangeiro quando este leva, no caso concreto, a um resultado incompatível com os princípios fundamentais da ordem jurídica interna. Já comentamos no vídeo anterior que, não só no Brasil, mas em outros países, começou a se utilizar o princípio da igualdade entre homem e mulher como cláusula de ordem pública para impedir que se aplicasse o ordenamento jurídico estrangeiro do domicílio do marido, principalmente em países muçulmanos, né? Essa concepção de ordem pública é adotada também no direito brasileiro. Conforme a lição já clássica de Haroldo Valadão, denega-se no Brasil efeito ao direito estrangeiro que choca concepções básicas do foro, que estabelece normas absolutamente incompatíveis com os princípios essenciais da ordem jurídica do foro, fundados nos conceitos de justiça, moral, religião, economia e mesmo de política, que ali orientam a respectiva legislação. É uma noção fluida, relativíssima, que se amolda a cada sistema jurídico em cada época e fica entregue à jurisprudência em cada caso. No Brasil, a legislação refere-se expressamente à soberania nacional e aos bons costumes para caracterizar a ordem pública. Esse conceito, entretanto, já abrange os casos de violação da soberania nacional e dos bons costumes pela aplicação do direito estrangeiro no país, o que torna juridicamente irrelevante a sua introdução na lei. A ordem pública é um conceito relativo, com variações no tempo e espaço. É também um conceito aberto, que necessariamente precisa ser concretizado pelo juiz, quando este julga uma causa de direito privado com conexão internacional, a qual é aplicável o direito estrangeiro, conforme as normas do direito internacional privado do lex fori. Quanto mais próxima e intimamente vinculada à lex fori estiver uma relação jurídica, embora aplicável o direito estrangeiro, no caso concreto, tanto mais o juiz leva em consideração a compatibilidade desse direito com a ordem pública. A conexão mais próxima ou distante da relação jurídica concreta com a lex fori, que influi na aplicação da reserva de ordem pública pelo juiz, é denominada pela doutrina alemã Binnenbeziehung. Se o direito estrangeiro não for aplicável no caso concreto, por violar a ordem pública, a regra é a de que o juiz aplique a lex fori. A doutrina distingue as reservas gerais das reservas especiais de ordem pública. As reservas gerais intervêm sempre que é aplicável o direito estrangeiro a uma relação jurídica de direito privado com conexão internacional. Quando a reserva refere-se tão somente a determinada matéria de direito, costuma-se falar em reserva especial de ordem pública, então seria parcial, né? A doutrina diferencia também as reservas negativas e positivas de ordem pública. As primeiras impedem a aplicação do direito estrangeiro aplicável conforme as normas do direito internacional privado da lex fori, quando seus pressupostos estão cumpridos no caso concreto. O termo ordem pública positiva não é mais usado com tanta frequência. Modernamente, a doutrina refere-se às leis de aplicação imediata quando trata da matéria. Quando uma norma de aplicação imediata intervém numa relação jurídica de direito privado com conexão internacional, não é necessário verificar o conteúdo do direito estrangeiro e examiná-lo em seguida, sob o aspecto da violação da ordem pública. As normas da lex fori são aplicáveis de imediato, devido ao seu conteúdo imperativo e cogente, e isso também no plano internacional.
A doutrina distingue ainda a ordem pública interna da ordem pública internacional. Na realidade, apenas a ordem pública internacional refere-se à nossa disciplina, configurando uma cláusula que corrige a aplicação do direito estrangeiro quando induz, no caso concreto, a um resultado incompatível com os princípios fundamentais da ordem jurídica interna. As regras da ordem pública interna não se aplicam a relações jurídicas de direito privado com conexão internacional e se restringem às normas substantivas ou materiais do direito interno. Esse é o verdadeiro sentido dessa distinção, feita principalmente pela doutrina francesa. O que pode contradizer a ordem pública interna, aliás, não fere necessariamente a ordem pública no plano internacional. As expressões ordem pública internacional, ordem pública mundial ou verdadeiramente internacional têm em vista que o juiz deve levar em consideração não só os princípios básicos da ordem jurídica interna, mas também aqueles do direito internacional, consubstanciados em tratados internacionais, no direito costumeiro internacional, em princípios gerais de direito e outras fontes supranacionais que vinculam juridicamente um Estado. É mister que o juiz tenha uma visão ampla da ordem pública ao julgar uma causa de direito privado com conexão internacional. Isso, porém, não altera o fato de que a ordem pública constitui uma norma geral de direito internacional privado da lex fori. Assim sendo, o conceito de ordem pública é relativo. Aquilo que fere os princípios básicos da ordem jurídica de um Estado pode ser juridicamente válido em um outro. Os tratados internacionais prevêem regularmente cláusulas de reserva de ordem pública nos seus textos, quando determinam o direito aplicável a uma relação jurídica de direito privado com conexão internacional. Essas cláusulas sempre ressalvam o direito do juiz de aplicar a ordem pública da lex fori, quando a aplicação do direito estrangeiro, no caso concreto, for manifestamente incompatível com os princípios fundamentais da ordem jurídica interna. As convenções elaboradas pelas conferências de Haia utilizam a fórmula manifestamente incompatível, manifestamente incompatibile, manifestly incompatible, e assim sucessivamente. Enquanto aquelas das conferências interamericanas especializadas costumam utilizar a expressão manifestamente contrária, delimitando o seu campo de aplicação referente à cláusula da ordem pública. A Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado, de 8 de maio de 1979, celebrada em Montevidéu, estabelece no seu artigo 5º, em termos gerais, que a lei declarada aplicável por uma convenção de direito internacional privado pode ser recusada no território de um Estado signatário que a considere manifestamente contrária aos princípios de sua ordem pública. As convenções pretendem salientar, com as fórmulas citadas, que a reserva da ordem pública é uma cláusula de exceção, aplicada tão somente em casos de extrema desarmonia com os princípios básicos da ordem jurídica interna. A reserva da ordem pública pode intervir quer perante a aplicação do direito estrangeiro, substantivo ou material, quer perante o reconhecimento e a execução de decisões judiciais estrangeiras no país. Nessa última acepção é denominada pela doutrina reserva da ordem pública processual. Então, em fase de execução, é assim que se denomina a utilização da reserva. Haroldo Valadão distingue ainda a aplicação direta e indireta da ordem pública. Na sua análise do direito brasileiro, entende o eminente autor que a aplicação das leis estrangeiras configura a ordem pública direta, e o reconhecimento dos atos e sentenças de outro país a ordem pública indireta. O mesmo autor conclui que o reconhecimento dos efeitos jurídicos de direitos adquiridos no estrangeiro deve ocorrer de forma mais liberal do que nos casos de aplicação direta do direito estrangeiro pelo juiz. Fraude à lei. A fraude à lei, fraus legis, constitui uma forma de abuso de direito, não sendo admitida perante o direito internacional privado. Os pressupostos para caracterizar a fraude à lei no caso concreto são, em princípio, 3. Em primeiro lugar, pretende-se evitar, basicamente, a aplicação de determinadas normas substantivas ou materiais do direito interno, ou, excepcionalmente, também do direito estrangeiro, cujas consequências legais não são desejadas. Em segundo lugar, planeja-se uma manobra legal extraordinária para obter o resultado desejado. Por fim, na maioria dos casos, o objetivo consiste em evitar a aplicação do direito substantivo ou material interno, transferindo atividade e praticando atos para e no exterior. Pode ocorrer ainda, por vezes, a escolha de um foro favorável no estrangeiro com a mesma intenção. A fraude à lei, porém, deve ser admitida tão somente quanto o objetivo de evitar a aplicação de normas cogentes e imperativas no plano internacional. Nesse sentido, não está restrita às normas do direito interno, abrangendo também normas do direito estrangeiro, embora tais casos sejam mais raros na prática. Qual seria a sanção da lei contra uma fraude à lei praticada, tendo em vista uma relação jurídica de direito privado com conexão internacional?
A reação mais grave é a de que uma sentença, um negócio jurídico ou outro ato jurídico obtido mediante a prática de fraude não seja reconhecido pelo direito interno e, consequentemente, não surta quaisquer efeitos jurídicos no país. Por outro lado, sempre cabe ao juiz ponderar os interesses conflitantes no caso concreto. Assim sendo, a reação adequada contra a fraude à lei nem sempre será a desconsideração total pela lex fori. No direito internacional privado, tradicionalmente, ocorriam fraudes à lei, notadamente no campo do direito de família. Cônjuges procuravam obter um divórcio no exterior porque tal era proibido no país de origem, no Brasil, né? Esse divórcio não permitido servia em seguida aos dois ou pelo menos a um dos cônjuges para a celebração de um segundo casamento, vedado também pelo país de origem dos interessados. Atualmente, quase todos os países admitem o divórcio na sua legislação interna e o reconhecem quando proferido por um tribunal estrangeiro. Por essa razão, os casos de fraude à lei concernentes ao divórcio e à celebração de casamentos deixaram de ser uma preocupação aos tribunais. No Brasil, o divórcio não foi admitido até o advento da Lei 6.515 de 77. Durante o período em que essa nova lei não vigorava, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tranquila e uniformemente, recusava qualquer efeito às sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, especialmente aquelas oriundas de certos estados do México e Nevada, nos Estados Unidos, por considerá-los inexistentes ou ineficazes no Brasil, já que obtidas em fraude à lei e com ofensa à ordem pública. Dentre os casos mais frequentes dessas fraudes em tempos atuais, pode ser citado, entre outros, o sequestro de crianças para o exterior, a fim de que seja aplicado o direito da residência habitual ou do domicílio do sequestrador, que lhe é mais favorável do que a lei da residência habitual ou domicílio anterior da criança. Os aspectos civis concernentes ao sequestro de crianças, aliás, são objeto de tratados internacionais. Veja-se, como outro exemplo de configuração de fraude à lei, a constituição de uma sociedade num paraíso fiscal, com a única finalidade de lesar o fisco no país onde, na realidade, desenvolvem-se as suas atividades comerciais. Os países que adotam a teoria da sede social não reconhecem a personalidade jurídica de tais sociedades, e isso sem necessidade de invocar a exceção de fraude à lei. Para os países que aderem à teoria da incorporação, com o fim de determinar o estatuto da pessoa jurídica do direito internacional privado, a exceção de fraude à lei, no entanto, serve como instrumento jurídico para denegar personalidade jurídica de sociedade estabelecida num paraíso fiscal, com o único objetivo de burlar o fisco. No direito internacional privado brasileiro, bem como na grande maioria dos demais países, não existem normas gerais escritas sobre a exceção de fraude à lei. A doutrina e a jurisprudência, todavia, reconhecem esse princípio como inerente ao direito brasileiro. Então, uma construção jurisprudencial, e doutrinária. A Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado, celebrada no dia 8 de maio de 1979, em Montevidéu, ratificada pelo Brasil, estabelece no artigo 6º a seguinte regra geral. Não se aplicará como direito estrangeiro o direito de um Estado-parte quando artificiosamente se tenham burlado os princípios fundamentais da lei de outro Estado-parte. Ficará a juiz da autoridade competente do Estado receptor determinar a intenção fraudulenta das partes interessadas. A redação da disposição legal foi criticada, com razão, pela doutrina. Ela, de fato, admite a exceção de fraude à lei como princípio geral do direito internacional privado. A sua aplicação, todavia, suscita dúvidas insuperáveis por seu conteúdo vago e indefinido. Agora vamos ver o reenvio. As normas do direito internacional privado fazem parte da ordem jurídica nacional. Cada país possui suas próprias normas de direito internacional privado. Este é internacional tão somente quanto o seu objeto, já vimos, né? Resolve conflitos de lei no espaço, isso é, determina qual o direito aplicável quando se trata de uma relação jurídica de direito privado com conexão internacional. O direito aplicável é sempre o direito nacional ou um determinado direito estrangeiro que as normas do direito internacional privado da lex fori indicarem. Quando o direito estrangeiro é o aplicável, faz-se mister definir a extensão do seu conteúdo. Já foi por nós examinado em que medida o juiz pode levar em consideração o direito público estrangeiro, decidindo uma lide de direito privado com conexão internacional. Resta esclarecer se o termo direito estrangeiro abrange apenas normas substantivas ou materiais, ou se são incluídas ali também as normas de direito internacional privado estrangeiro. Afirmada esta última questão, surge uma outra, concernente à aplicação do direito internacional privado estrangeiro pelo juiz nacional. Na doutrina se discutem a respeito, principalmente, os problemas do reenvio de primeiro grau, devolução, retorno e do reenvio de segundo grau. Comparando as diversas legislações de direito internacional privado, podemos verificar que os Estados adotam soluções diferentes.
Existem países em que o termo direito estrangeiro abrange meramente o direito substantivo ou material, mas não as normas indicativas ou indiretas do direito internacional privado da ordem jurídica estrangeira. Outros países defendem o contrário, isso é, levam em consideração as normas do direito internacional privado estrangeiro, se a norma do direito internacional privado da Lex Fora designa como direito aplicável o estrangeiro. Um terceiro grupo de países adota uma posição intermediária ou mista. No direito brasileiro, as normas do direito internacional privado designam como direito aplicável estrangeiro tão só as normas substantivas ou materiais, excluindo assim as normas indicativas ou indiretas de direito internacional privado do seu âmbito. Por esse motivo, o juiz brasileiro não precisa levar em consideração o conteúdo do direito internacional privado estrangeiro, conforme a legislação em vigor, quando julga uma causa de direito privado com conexão internacional. Grande parte da doutrina brasileira critica a atual legislação pátria. As tendências mundiais mais recentes no direito internacional privado, contudo, estão revelando que os países aderem, na sua maioria, a um conceito mais restrito de direito estrangeiro, que exclui do seu âmbito as normas indicativas ou indiretas do direito internacional privado, pelo menos parcialmente. Nos países em que as normas do direito internacional privado designam como direito aplicável estrangeiro não só as normas substantivas ou materiais, mas também as normas indicativas ou indiretas do direito internacional privado da ordem jurídica estrangeira, podem surgir as seguintes questões. A. O direito internacional privado do país A designa o direito do país B como o aplicável. O direito internacional privado do país B, por seu lado, indica o direito substantivo ou material do país B como o aplicável. Nesse caso, não existem problemas para o juiz do país A na aplicação do direito aplicável. É o direito substantivo ou material do país B. Situação B. O direito internacional privado do país A designa o direito do país B como o aplicável. O direito internacional privado do país B, por sua vez, indica o direito substantivo ou material do país A como o aplicável. Nesse caso, também não existem problemas para o juiz do país A na aplicação do direito. Aplicável é o direito substantivo ou material do país A. Agora a hipótese C. O direito internacional privado do país A designa o direito do país B como o aplicável. O direito internacional privado do país B, por seu lado, indica o direito internacional privado do país A como o aplicável. Nesse caso, surge o problema do reenvio, porque a ordem jurídica designada, que é o direito internacional privado do país B, devolve a decisão e indica como aplicável o direito internacional privado do país A. E surgindo desse fato, o que a doutrina denomina reenvio de primeiro grau, ou devolução ou retorno. Já vimos que o Brasil não admite o reenvio. Então, como se resolve a questão do reenvio de primeiro grau na doutrina e na jurisprudência? A regra geral é a de que o país A aceite o reenvio, devolução, retorno do país B e aplica a lex fori, isso é, a lei substantiva ou material do foro. Situação D. O direito internacional privado do país A designa o direito do país B como aplicável. O direito internacional privado do país B, por seu lado, indica o direito internacional privado do país C como aplicável, reenvio de segundo grau. A situação torna-se problemática nesses casos quando também o direito do país C não se declara aplicável. Tais casos são raros na prática. Para resolvê-los, as diversas legislações e doutrinas defendem várias soluções. Quanto às convenções internacionais, caso não tratem excepcionalmente da questão do reenvio em si, em regra designarão o direito estrangeiro substantivo ou material, excluindo assim do seu âmbito o direito internacional privado da ordem jurídica estrangeira. Na doutrina, escreveu-se muito a favor e contra o reenvio. Entendemos que o argumento mais forte contra o reenvio é aquele desmentindo a afirmação de que a aceitação do reenvio no direito internacional privado favoreça a harmonia das decisões judiciais no plano internacional. Na realidade, isso não acontece. A aludida harmonia só existe quando a ordem jurídica estrangeira indica como direito aplicável normas substantivas ou materiais, né? Você tem que ter uma solução para o caso. Não dá para ficar um ordenamento enviando para o outro e o juiz ficar na mão, né, desses reenvios. Se esse não for o caso, já que leva em consideração também as normas indicativas ou indiretas do direito internacional privado, cada uma das duas ordens jurídicas decide pela lex fori, quando aceita o reenvio feito pela outra. O exemplo demonstra com clareza a desarmonia entre os dois sistemas jurídicos. Se às próprias partes é facultado escolher o direito aplicável, entende-se que essa escolha refere-se sempre a um direito substantivo ou material, a não ser quando feita uma escolha expressa do direito internacional privado estrangeiro. Essa regra vale também nos países que, em princípio, admitem o reenvio nas suas legislações.
Outra exceção do mesmo tipo diz respeito à forma dos atos jurídicos. A regra de que a forma dos atos jurídicos se rege conforme a lei do lugar de sua realização, lex loc actus, não aceita, em princípio, o reenvio dessa lei para outra, porque o objetivo da regra é favorecer a validade do negócio jurídico, favor negotium.